A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Moisés Vieira de Lima, começando mais um subsídio para a nossa escola bíblica dominical. Nós já estamos na lição de número 8, revista de adultos da CPAD, e a lição de hoje, a lição de número 8, esse dia 21 de maio de 2023, a importância da paternidade na vida dos filhos. Quero aproveitar esse momento e mandar um abraço para o pessoal ali do Amarante, do Maranhão, a irmã Juraci, a professora Helena Reis e demais professores de escola dominical que estão sempre acompanhando os nossos subsídios. Que Deus abençoe vocês. Pastor Edinho Lales aqui no Maranhão também, certo? Pastor Uieldson, que o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês. E você que nos acompanha em todo o Brasil, em vários estados, que Deus te dê graça e abençoe a tua escola dominical, a tua igreja, vida e ministério. Bom, então a nossa lição de hoje, a importância da paternidade na vida dos filhos. O nosso texto áureo diz: e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6 e 4. Verdade prática. Quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Leitura bíblica em classe está em 1 Samuel 2, 12 ao 17, e depois o 22, e aí pula lá para o capítulo 8, versículos 1 ao 3. Diz assim, 1 Samuel 2, 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no cadeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimar a gordura, vinha o moço sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e senão, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Muito bem. A palavra-chave da lição de hoje é paternidade. Paternidade. A introdução diz assim: nesta lição focaremos duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Hofni e Finéias. Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias. A lição mostrará que os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos antes da igreja local e das instituições educativas. Antes que a igreja entre em ação, antes que a escola, a creche entre em ação, primeiro pai e mãe têm que entrar em ação. Começa tudo em casa. O primeiro tópico fala sobre a paternidade dentro da família. Paternidade dentro da família. A primeira família. Após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família. Bom, porém, não é sobre a família de Adão que a lição aqui trata.
família de Eli e família de Samuel, 2 sacerdotes. Então nós não vamos nos ater muito a outros textos, certo? No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação de filhos, como o caso de Eli e Samuel. Hoje em dia isso não é muito diferente, não. Tem muitos obreiros, muitos pastores que cuidam muito bem da igreja, muito bem do rebanho, muito bem dos irmãos, das viúvas, dos necessitados e tudo, e dá todo o seu tempo, manhã, tarde, noite, não tira férias nem nada, e cuida tanto da família dos outros que esquece da sua própria. Da sua própria. Então isso aqui não é, digamos assim, exclusividade de Eli ou de Samuel, mas acontece ainda hoje. E muitos nem precisam ser pastores, muitos são empresários e se doa tanto para a sua profissão, para a sua empresa, para o seu comércio, que também a família sofre detrimento, sofre tristeza e emoções ruins por causa deste abandono, certo? Muito bem. Samuel e também Eli foram displicentes com a sua própria família e principalmente com seus filhos. Quando o texto chega a dizer aqui, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor, como é que pode? E não eram sacerdotes? Filhos de sacerdotes, da linhagem sacerdotal. Todo menino judeu não sabe quem é o Senhor, não faz o bar mitzvah, tá? Faz o juramento, conhece os mandamentos, tudo, a lei de Moisés, principalmente para chegar a exercer o sacerdócio, com certeza. Porém, isso aí fizeram por rotina, fizeram porque estudaram, chegaram a ser sacerdote porque eram de família mesmo, da linhagem sacerdotal, mas não tinha vocação, não tinha amor, não tinha dedicação, nem nada, eram sacerdotes por uma questão de tradição e porque aprenderam como realizar as funções sacerdotais. Só isso. Mas não tinha paixão nem amor pelo que faziam, e nem zelo, muito menos respeito para com Deus. Por isso o texto diz que, embora fossem sacerdotes, não conheciam a Deus. É diferente de saber quem é Deus. Saber quem é Deus é uma coisa, eles sabiam quem era Deus, porque eles eram sacerdotes, faziam sacrifício para o Deus de Israel, apresentavam. Porém, como falei agora há pouco, tudo como tradição, costume, rotina, mas não conheciam de fato a Deus, amando a Deus, temendo a Deus, tendo comunhão com Deus. Nesse sentido, eles não conheciam, porque saber quem é a pessoa, saber quem é o prefeito, saber quem é o governador, saber o nome e tudo é uma coisa. Agora, conhecer de fato, saber seus gostos, suas vontades e tudo é outra coisa. É isso que eles não sabiam sobre Deus. Eles não conheciam a Deus nesse sentido de ter intimidade com Deus. Por isso, quem não tem intimidade com Deus, não tem respeito com Deus, nem com as coisas de Deus. Era o caso dos filhos de Eli. E por que eram assim? Porque o pai deixou a coisa correr solta, entendeu? E não entrou com a providência que deveria enquanto pai, antes que eles chegassem à idade de assumir o sacerdócio. E agora, já na velhice e os filhos já exercendo o sacerdócio, já não tinha mais força para fazer a coisa certa quando poderia ter feito enquanto os meninos eram pequenos, tá? Bom, mas nós vemos aí nesse caso a falta de autoridade no lar, tanto de Eli quanto do Samuel. Eram homens de Deus, não podemos negar. Porém, no quesito família e criação de filhos, deixaram a desejar e muito. Ainda no primeiro tópico, no terceiro subtópico, os problemas de uma paternidade ausente. São muitos os problemas que podem surgir na vida de uma criança abandonada pelos pais, tanto pela mãe quanto pelo pai. Mas a figura paterna traz traz sobre si, digamos assim, uma aura de responsabilidade e de influência nos filhos, não interessa, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Todos dois. Traz uma influência muito grande. E essa influência, que poderia ser boa, poderia ser uma influência para o bem, por causa da ausência paterna, se torna em um desastre. Diz aqui que há estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. Estudos, sim, estudos feitos por psicanalistas,
tá? Por estudiosos do comportamento humano, a ausência paterna pode desencadear muita coisa. Por exemplo, pode desencadear conflitos emocionais. O menino, a menina, por falta da figura do pai, da figura masculina, paterna, pode crescer, ao mesmo tempo que cresce fisicamente, cresce juntamente com ele conflitos emocionais, pela falta da figura paterna, tá? Isso acontece com todo mundo? Não, isso não é uma regra, mas em muitos casos, sim. Estou falando baseado em alguns estudos que já fizeram. Você pode procurar na internet, aí você vai achar vários. Então, pode se desenvolver na criança, no rapaz, no adolescente, a falta da figura paterna pode... Primeiro, conflitos emocionais. O que mais? Comportamento antissocial e agressivo. O que mais? Sentimento de insegurança. Ainda, transtorno de ansiedade. Tudo isso é a falta do pai, viu? Do homem. Incapacidade de observar leis ou respeitar autoridades. E aí descamba para rebeldia. Ainda, pode desenvolver o complexo de inferioridade e de rejeição. Assim como foi rejeitado pelo pai, o pai abandonou, o pai não está nem aí, a pessoa guarda isso para si e sofre muito quando o namoro acaba, quando de repente o marido, a esposa vai embora, o casamento se acaba e tudo, quando os amigos se afastam, aquele sentimento de rejeição que começou lá na infância por causa da ausência do pai, aflora de novo e a pessoa sofre muito. Ainda, depressão infantil pela falta da figura paterna. Neuroses começam com ansiedade, aí a ansiedade vai se encaminhando e torna-se uma neurose, tá? Ainda, acontece a potencialização, o agravamento de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que mais? Distúrbio do sono. Peraí, a falta do pai faz isso tudo, pra você ver, né? Distúrbios do sono. E ainda, alterações de humor e fobias, medo de tudo enquanto. E outras coisas mais. Então, veja só o que a falta da figura paterna pode causar. O problema é que hoje tem muitos órfãos de pais vivos. O pai está vivo, mas o pai não se interessa, o pai não está nem aí, o pai abandonou, deixou a criança só a encargo da mãe, foi-se embora, arrumou outra família, sei lá. Abandonou a esposa, ou mesmo abandonou a criança, não quis saber e tudo. Então tem muitos órfãos de pais vivos, que a criança está sendo criada pelos avós, porque o pai não está nem aí. Órfãos de pais vivos, infelizmente, certo? E isso é ruim, porque a figura paterna leva a pessoa, o ser humano, a um estilo de vida com autoridade, ordem e tradição. Pela figura paterna, a gente absorve isso aí, autoridade. O pai traz em si essa carga de autoridade, de ordem e de tradição. Lembrando da minha infância, meu pai odiava quando ele nos via com o pezinho no chão. Então, dava uma lapada e vá lá se calçar. Porém, quando ele viajava, passava uns 2, 3 dias fora, com seu caminhão, já depois de aposentado, resolveu mexer com o caminhão. 3, 4 dias para a mata com o caminhão. Quando vinha, de longe a gente ouvia o barulho do caminhão e a gente conhecia o caminhão do pai. O pai está chegando. E os meninos todos corriam procurando as sandálias para se calçar, porque se ele chegasse, ele queria ver tudinho, igual no exércitozinho. A turminha todinha ali e olhava para todo mundo.
E aí a gente ficava agoniado, correndo, procurando a sandália, procurando, e os que achavam primeiro já ia se calçando, e nisso o caminhão já estava estacionando na frente de casa, e o motor desligava, e quem não achava a sandália ficava agoniado, acelerava o coração, e quem achava já ia se sentando para ali, se tranquilizando, e quem não achou pedia para os outros, me ajuda a achar minha sandália. Onde é que vai saber onde é que está essa hora? Debaixo da mesa, no quintal, debaixo do fogão, sei lá. Criança é criança. Bom, e quando todo mundo achava, então era uma benção, porque ele chegava, olhava para todo mundo calçadinho. Se tivesse alguém calçado com a sandalinha trocada, levava uma lapada assim mesmo, porque meu pai dizia, se está com a sandália trocada é porque não tem o costume de estar com ela nos pés, senão saberia o jeito certo de calçar. E aí, meu pai chegava, pronto, ninguém conversava, ordem. Se tivesse alguém conversando, não passava no meio, dava a volta lá pelo corredor, pelo beco, pelo quintal, só para não passar. Ou então a gente ficava ali em pé, olhando até ele olhar para a gente e perguntar, o que é? Você quer passar? Aí se ele autorizasse, a gente passava. Certo? Autoridade, ordem e também tradição. Agora, é bom todos nós, enquanto pais, lembrarmos que não podemos perder a oportunidade de exercer o nosso papel de pai. Foi Deus que nos deu essa oportunidade. Então, não percamos a oportunidade de exercer a nossa paternidade. A autoridade, ensinar para a criança o que é respeito, mas ensinar para ele também o que é carinho e amor, tanto ao tratar-lhe com carinho e amor, como ao tratar a sua própria mãe, certo? Não pode deixar os meninos com a vida correndo frouxamente, como fez Samuel, como fez Eli, e agora para cuidar já estava tarde demais. Em Deuteronômio, capítulo de número 6, eu quero ler aqui os versículos, deixa eu me ver aqui, versículos 5, 6 e 7, que diz assim, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em teu coração. Primeiro tem que estar no coração do pai. Como é que o pai vai ensinar o menino se no coração dele não está o verdadeiro ensino e conhecimento de Deus, né? Então estejam em teu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Não percamos a oportunidade de exercer a paternidade que Deus nos deu. Tá? Que diz que é para não perder a oportunidade de estar ensinando para o menino, para a menina, a vontade de Deus, a lei de Deus, os caminhos do Senhor. Não podemos perder esta oportunidade, certo? Existe o fracasso, no terceiro tópico da lição, fala sobre o fracasso de dois pais relatos com os filhos, no caso de Samuel, no caso de Eli. Mas eu me lembro que há tempos atrás eu estive numa convenção de ministros, de obreiros, de pastores, no estado do Tocantins, isso nos anos 90, eu ainda era presbítero. E um pregador do Rio de Janeiro, um senhor já idoso, com muita experiência na vida ministerial, contou, ele pregando numa daquelas tardes, que encontrou um antigo conhecido dele, pastor, um antigo pastor conhecido dele. Começou a conversar com aquele senhor, os dois já cabeça branca, e ele, de repente, perguntou para aquele obreiro sobre os filhos. Sim, pastor, e como é que vai a família e os filhos? O pastor já mudou de aspecto e disse, tá todo mundo desviado. Tudinho desviado. Então, mas todos os 10 filhos, entre homens e mulheres, todos os 10 desviados, pastor, todos os 10, mas a culpa não é minha, porque eu ensinei eles, foi na palavra, eu ensinei eles, foi assim, aí fez assim com a mão, como quem torce beiço de jumento, né? De jumento que não tem comportamento para se comportar. Eu criei eles, foi assim, foi na palavra, foi tal, como quem diz assim, no cabresto curto, aqui. Resumindo, na base da ignorância, da grosseria, confundindo crentidade com santidade. E foi só os meninos crescendo, enjoaram desse negócio de igreja e de ser crente, porque a forma que o pai ensinou foi uma forma muito grosseira. Isso ainda acontece hoje em dia? Acontece. Eu tive um amigo de infância
Tive um amigo de infância que às vezes me dava dó. A gente, diferença de 1 ou 2 meses de idade apenas. Eu chegava na casa da irmã, da mãe dele, né, para às vezes brincar com ele. Ele estava de joelho no milho. Sabe o que é uma criança com as perninhas da calça enrolada para os joelhos ficarem nus? E ele de joelho em cima do milho, de castigo, porque fez uma besteira, quebrou uma xícara, uma coisa que é normal que criança faz, menino de 8, 9 anos. E aí, chegava lá, a irmã dizia, não, ele não pode brincar agora não, porque ele está de castigo ali. Eu ia ver, ele estava de castigo no joelho, no milho, no chão, lendo a Bíblia. Quando não era lendo a Bíblia, era de joelho e orando. A irmã dele disse, você vai ficar aí meia hora de oração, viu? Para você aprender. Fique aí falando com Deus aí, meia hora de oração. De joelho a criança. O menino cresceu odiando oração, odiando Bíblia, odiando culto, odiando igreja e tudo. A mãe dele vestia ele como um adultozinho, manga comprida, abotoada bem aqui, e no pé do pescoço, um menino de 8 para 9 anos de idade e tal, tinha que se comportar como se fosse um pastorzinho. Que conversa! Graças a Deus comigo não foi assim. Minha primeira calça foi aos 12 anos, calça comprida. Então até os 12 anos minha mãe fazia, era calção para todo mundo ali no joelhinho, e assim a gente ia para a escola dominical, para a igreja, para tudo que era canto. Mas com 12 anos, minha filha já está crescidinha, já tem que usar calça comprida agora. Então, graças a Deus, tive uma infância normal. Mas me dava dó daquele rapaz. Ele cresceu, chegou aos 18 anos, abandonou a igreja, se enveredou por mais amizades, se tornou um alcoólatra. De vez em quando eu me lembro dele, nem sei se ainda está vivo. Então, Bíblia não é para ser castigo de filho, oração não é para ser castigo, tem que ser prazer. Tem que ser prazeroso. Aqui diz na palavra, ensina meninos, deitando, levantando pelo caminho, mas aqui não diz que tem que ser dessa forma. Pegar o menino, abre a Bíblia, vai ler a Bíblia aí de joelho, meia hora, de castigo, porque fez algo que a mãe não gostou. Bíblia não é para ser castigo, oração não é para ser castigo. Tem que ensinar a criança a amar a palavra de Deus, a amar falar com Deus em oração, a amar congregar. Certo? Então, cresceu e chegou à adolescência, lembrando que Bíblia e oração é castigo da mamãe. Não quero isso para a minha vida. Muitos pais acham que isso é santidade, e não é. Não é assim. Santidade não é isso. Santidade é fugir do pecado, dos maus caminhos, e nós devemos ensinar nossos filhos a amar a casa de Deus, a temer ao Senhor. Os filhos de Eli não conheciam Deus, mas sabe lá se também Eli não foi muito enfático, muito enérgico com eles na infância? Talvez, não sei. Mas, queridos, que o Senhor Deus nos dê graça, que nós possamos ministrar aos nossos filhos, que eles deem sequência à nossa vida cristã por amor a Deus. Textuário repetindo, e vós pais não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Não é na minha doutrina paterna, que eu crio a minha própria doutrina e minha lista de regras, e é assim que você tem que ser crente. Não, tudo que a gente precisa para ser crente, para chegar no céu, já está na Bíblia. Tá? Então nós temos que criar na doutrina e a demonstração do Senhor. Criar nas doutrinas que estão na Bíblia. Não invente doutrina mais que nem fariseu, não. Tá? Já tem mais de 500 mandamentos na lei de Moisés e os judeus inventaram mais uns 250, fecharam mais a porta, certo? A Bíblia é suficiente, a Bíblia é suficiente. Que os nossos filhos amem a Deus e nós tenhamos a capacidade de fazê-los amar o Senhor e a casa de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. Se você que está me assistindo agora está longe da casa de Deus, está desviado dos caminhos do Senhor, volte. Não guarde mágoa no teu coração por causa de uma forma que teu pai ou tua mãe te apresentou Deus e a Bíblia Sagrada. Tá? Procure você mesmo ter a sua própria intimidade com Deus e você terá uma vida feliz. E você, pai, reveja teus conceitos. Se tem abandonado teus filhos, mesmo estando dentro de casa, porque tem filho abandonado com o pai dentro de casa. Pai entra, pai sai, é como se o filho não existisse. Nunca tem uma palavra de carinho, nunca tem um abraço, nunca tem um beijo, nunca tem nada. Certo? Não pode ser assim. Se você não for o pai dele, o traficante vai se tornar o pai dele. Tá? O assaltante vai se tornar o pai dele. Vai abraçar, vai beijar e diz, vem pra cá.
e vai lhe apresentar um mundo que não é bom. Porém, ele vai, por causa do abraço, do carinho, do afago e da suposta amizade e paternidade que não tem em casa. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para exercer a nossa paternidade, em santidade e em temor a Deus. Uma ótima escola dominical, uma ótima lição, que seja enriquecedora. Que Deus abençoe a todos, no santo nome de Jesus. Curta, compartilhe esse vídeo, ajude o canal Boas Notícias a chegar a 1000 pessoas. Estamos já quase nos 600, mas queremos chegar a 1000 pessoas inscritas. Se inscreva se você ainda não é inscrito e nos ajude no crescimento deste canal. Um abraço, fique com Deus.